Eu acho que eu peguei a mensagem enganada, pega outra para mim, irmão. Peguei mesmo, enganada. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Nós vamos ler 14:40 de 1 Coríntios. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória do celeste, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Senhor, nós oramos, queremos meditar nesta palavra antes de nós orarmos nesta noite, porque sabemos que estamos em um tempo que está tão difícil para as pessoas descobrir e discernir a que tempo é este. Embora nós sabemos que temos ensinado, mas não é questão, Senhor, até mesmo de ensinar. É uma questão de eleição. Porque muitos, nos dias de Noé, talvez falassem consigo mesmo que o que Noé falava, se viesse a acontecer, não era para aquele dia. E assim aconteceram em todas as eras. O homem sempre posterga. Ele coloca num tempo futuro. E o profeta disse que a falta e o erro das pessoas é exatamente isto. Falar do que Deus fez nos dias passados e falar o que Ele irá fazer no futuro, mas não ficar sabendo, não descobrir o que Ele está fazendo no presente. Que o Senhor nos ajude nesta noite a ver o nosso dia presente. No nome de Jesus Cristo, amém. Vocês podem sentar, irmãos. Eu tenho alguma coisa a falar nesta noite. E tenho aqui bastante anotações. E nós vamos falar daqui até para o fim de semana.
primeiro, segundo e terceiro céu. O primeiro céu é a atmosfera que está acima de nós. Segundo céu, onde estão os planetas. Terceiro é o eterno. E Paulo esteve no terceiro céu, que corresponde à sexta e sétima dimensão. E quando ele foi, quando ele voltou, ele falou de primeira coisa, ele falou de três corpos. Ele falou do terrestre, celeste e o glorificado. Foi isso que Paulo falou. O irmão Brana, o sétimo anjo, ele foi levado exatamente aonde Paulo foi levado, mas trouxe outras informações. Paulo não disse. Nós acabamos de ler que ele disse que não é lícito a homem nenhum ouvir o que ele ouviu. O irmão Brana foi e trouxe os resultados daquela transladação. Ele encontrou o seu povo, ele abraçou, ele conversou com eles, e quando ele saiu de lá ainda tinha gente chegando. Então Paulo não falou do que ele viu, ele falou de três corpos, mas o irmão Brana falou o que ele viu e o que aconteceu lá. Porque eles estavam em dispensações diferentes. Paulo foi o primeiro mensageiro. O irmão Brana, o último mensageiro. E nós temos que ajustar os ensinamentos para o momento atual. E isso tem acontecido em uma pequena parcela dos que ensinam. Porque pregar justificação, ou pregar santificação, ou batismo do Espírito Santo, foram dispensações passadas. Nós conhecemos e sabemos que Deus fez uma mudança a partir da abertura dos selos. Apesar de que isso levou um certo tempo para chegar aos irmãos, a abertura dos mistérios, os 7 trovões e os 7 selos. Demorou um pouco de tempo, de 63, chegou por volta de... Teve pastores, alguns no mundo, que tiveram a bem-aventurança de ver. Eu conheço, são só 2. Conheço o Coleman de Nova York e o irmão Galdana da Venezuela. Mas naquele tempo nós não tínhamos a facilidade que tem hoje. Não tinha internet, não tinha transmissão. Quando eu cheguei na mensagem tinha fitinha cassete. Mais tarde a VHS, até que chegou hoje onde chegamos. Então, o tempo foi ajustando. O tempo foi ajustando. E muitos permaneceram ensinando a primeira e a segunda etapa. Mas Deus está lá na frente. Então, você ensina a mesma mensagem, mas não mostra o que a mensagem verdadeiramente é e no tempo que as coisas estão acontecendo. Eu tive uma experiência domingo, aqui nessa igreja. Eu fui embora para casa, eu desejei morrer. Eu não estou falando com brincadeira. Eu desejei sair de cena, porque pensando que pessoas que estão há tanto tempo me ouvindo tinham entendido. E descobri que elas não entenderam.
Isso foi o que levou o irmão Branham a chorar quando viu aquele homem, o mais famoso do mundo, dizendo assim que esteve no Vaticano representando os pentecostais e foi uma reunião muito abençoada, muito espiritual. O irmão Branham falou: esse homem está tanto tempo comigo e não entendeu nada até agora. E o profeta entrou em desespero com aquele acontecimento. Então, o que nós vemos, hoje teve um acontecimento relevante, houve um acordo de uma nação que faz toda a diferença na balança do mundo. A Síria chamou o presidente americano, eles fizeram um acordo. E para fazer acordo entre Síria e Estados Unidos, automaticamente Israel está no mesmo acordo. E se a Síria tem fechado, porque a Síria tirou, expulsaram lá o ditador, né? Que estava lá por muitos anos, e um dos rebeldes assumiu a nação, lá no final do ano, ou no começo do ano, coisa assim. Só que esse agora está fazendo um trabalho com o Ocidente. Porque a Síria é um país devastado, com 2 décadas de guerra, devastado. E agora, se a Síria tem feito um acordo com a América, automaticamente com Israel, então nós estamos vendo aí que não tem nenhum grupo terrorista que vai sobreviver com a Síria unida com os Estados Unidos e Israel. Isso força a região do Oriente Médio a entrar todos num acordo. Então você percebe que esse mundo geopolítico, né, você percebe que está entrando num acordo, a ponto desse pontífice, ele fazer um discurso e citar por 2 vezes com voz firme sobre um deputado brasileiro chamado Nicolas Ferreira, que ele será o futuro presidente do Brasil. Está aí na mídia, está bombando na mídia. Agora você fala, por que essas afirmações? Porque ele está trabalhando com gente influente e de mente aberta. É isso. Por que esse deputado? Ou outro que aparecer e outras lideranças nas nações ao redor do mundo. Pessoa de mente aberta e influente. Ele não está trabalhando com pessoas truncadas. Você percebe, então, que as coisas estão entrando rapidamente em um eixo, em um acordo, para que tudo venha a se consolidar, aquilo que o profeta falou. Perguntaram para mim algumas pessoas já, que não entenderam essa profecia aqui, inclusive o pastor não entendeu isso aqui, eu fiquei assim, estarrecido. Essa igreja devia estar de joelho, buscando a Deus, porque vocês acham que isso aqui não é o fim? Vocês acham que isso aqui vai ser protelado? Olha a idade daquele presidente americano. Ele não tem muito tempo. Entendeu? Os atores que estão em cena são homens de poucos dias para frente, que têm se levantado para este momento. Então, se as pessoas estão muito... aquilo que o profeta falou, se você é um plantador de batata, vá plantar batata e tal, vá plantar batata, mas não esqueça de Deus. Vá plantar batata, vai plantar suas batatas, vai para a sua lavoura, mas não esqueça da hora que estamos vivendo. Por isso, o profeta citou uma passagem de Apocalipse, mas não deu a referência. E a pergunta que se faz é essa: onde está essa profecia? Por favor, perguntar onde está essa profecia.
O profeta falou assim: eu creio que num desses dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia. E eles estão procurando a profecia. Não está nas 7 visões do irmão Branham isso aqui. Como o afundamento de Los Angeles não está na 7ª visão. A presidente americana, sim. Por quê? Hoje saiu uma notícia no veículo de comunicação, muito respeitado, mas uma com letras garrafais e longa. Chile, Estados Unidos e Japão se prepara para o maior terremoto da história. Está lá. Aqui, o profeta fez referência exatamente isso aqui. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Apocalipse 13:2. Essa é a referência que o profeta, conforme a profecia, conforme um leão. Quem é a imagem da besta? A imagem da besta é o mundo evangélico. Tá? Quem é a besta? É Roma, que dá vida para a imagem. Tá? Então, aqui é claro quando ele fala: e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Do mar é povos. Tá? E quem deu poder? A besta que emergiu da terra, a que emergiu do mar. Agora, aonde sai? Aonde essa besta tem tanto poder? É do mundo evangélico, né? É confederação de igrejas. Pois bem, o que eu estou falando é só para dar uma referência a essa escritura que nós lemos. Aqui em Apocalipse 19, no versículo 10, tem uma referência muito boa aqui que diz o seguinte: eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui está João. João encontra este ser celestial e pensa que é o Cristo e vai adorar. Mas quando lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 9, ele repete a mesma coisa, esse ser celestial é o 7º anjo. E João está recebendo visão de 2000 anos que viria se cumprir. Então, João viveu exatamente este dia aqui. Este dia que estamos vivendo, João viveu, ele viu isto. Ele encontrou o 7º anjo. E ele era, esse 7º anjo, ele achou que era Cristo. Disse: não me adore, eu sou teu conservo. Conservo é que ministra juntos. Eu sou teu conservo. Então, ele estava vendo isso aqui. João teve 2 etapas. João passou pelas 7 eras. Por isso que Paulo falou: a glória do sol é uma, a glória do sol. O sol é Cristo. A glória da lua é outra, a glória da igreja é outra. E Paulo fala: e a glória das estrelas é outra, tem 7 estrelas. Ele não está falando da constelação, tem 7 estrelas dentro das 7 eras. Ele está falando que a glória desses mensageiros também seriam diferentes. Olha a glória de Lutero, a glória de Paulo, e olhe a glória do ministério do irmão Branham. São estrelas, mas com glórias diferentes.
O ministério de Lutero foi só justificação, mas do irmão Branham foi abrir todos os mistérios. Quanto mais luz, mais brilho tinha a mensagem de William Branham do que a de Lutero. Por quê? Porque eram tempos diferentes. Como que eu votaria para ensinar Lutero, ou Wesley, ou os pentecostais? Como eu pregaria só para vocês que justificação, ou seja, a primeira etapa, e quando chegasse para nessa última etapa, terceira etapa, nesta hora final, eu vou me engasgar todo. A igreja precisa receber ensinamentos do momento. E hoje nós temos uma coisa que temos que estar muito atento, porque o mundo religioso, né, é um mundo entrelaçado com o geopolítico, tá? A política e a religião caminham juntas, e você toma a mensagem do irmão Branham e você vê os acontecimentos religiosos e políticos entrelaçando, e a mensagem mostrando exatamente o dia e o tempo. Agora, eu digo para vocês, com todo o meu coração, isso aqui precisa-se de tempo, precisa-se de estudo e dedicação. Isso aqui não é Bíblia para a igreja. Nós tivemos uma grande reunião segunda-feira com o pastor Vindayal, e muita coisa está anotada, a gente vai no futuro passar isso. E o pastor Samuel Raldão estava tratando um assunto antes do pastor vir entrar. Ele estava tratando um assunto falando a respeito do pastor, tá? Porque antes de chegar uma notícia para o pastor, isso eu estou passando do meu irmão lá. Não é notícia minha. Deixa eu informar a igreja que as pessoas procuram, no caso, o co-pastor, e não procura o pastor. Quem tem a semente é quem? É o pastor que tem a semente. Tá? Quem tinha a semente era Paulo. Paulo plantou, e quem que regou? Apolo. Então eu estava tratando desse assunto. Aí quando o pastor entrou, ele não sabia de nada e deu continuidade. Aí o pastor Vinho falou assim: os homens são iguais, tá? Você tem irmão, tem primo, tem parentes que são iguais, mas o homem gera o outro homem, mas a alma é o atributo de Deus. Agora, ele estava falando, o pastor Vinho estava falando de ministério. Diz: por que uns têm uma afinidade, até escrevi aqui, tem uma afinidade tão grande com a palavra, tem tanta, uma aproximação tão íntima com Deus, e outros não conseguem? Não é que ele é diferente do outro, falando humanamente falando, até na sua vida de fé. Mas aquele a quem Deus chamou para aquele serviço tem que fazer a diferença. É exatamente isso que eu estava dizendo, dando continuidade naquele assunto ali. Mas eu estou falando da visão de João, né? Vendo os nossos dias. Por isso que eu entendi, já há muito tempo, e a gente está procurando ajustar isso com a igreja, trazer a igreja neste nível espiritual. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, estou falando com a minha igreja e está sendo transmitido. Vir à igreja não é muita coisa. Essa é a verdade. Lógico que é fundamental, porque a igreja foi dada desde os dias do Senhor Jesus. Agora, saber o significado e receber o que está sendo passado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o que acontece
que o homem ele é projetado por Deus para ser aquilo que ele vai ser. Você pode não acreditar nisso, mas é desse jeitinho que eu estou falando. Deus projeta o homem para aquele serviço. Deus projetou o irmão Brana para receber o Espírito do sétimo anjo. Deus projetou Paulo para ser o primeiro mensageiro da igreja. Ele projetou Moisés para aquele serviço. Deus projetou Noé para aquele serviço. Deus projetou Elias para aquele serviço. Então Deus não foge do traçado do seu projeto. Não se fabrica, não se faz pregador. Ele nasce pastor, pastor nasce. O ofício vem de Deus antes da fundação do mundo. Nós não temos outra explicação para isso, entendeu? Agora, uma igreja tem que entender que aquele ofício está naquele homem para o serviço dela, para que ela seja beneficiada, seja ajudada, para que ela cresça. Agora você pode perguntar: tem gente pregando que não tem ofício? É só você ouvir, ué. É só você ouvir. Como que nesta hora eu pregaria essa mensagem sem colocar os 7 trovões nisso, sem colocar as revelações e a abertura do livro? Como que pode passar uma profecia dessa na cabeça das pessoas, elas interrogando que não achou na mensagem onde está conforme a profecia? Conforme a profecia. Então aqui ele fala: olhe só um momento para alguns de vocês. Falo especialmente para vocês, católicos. Você sabia? Já leram alguma vez a verdadeira história, a história da Igreja Católica Romana? Como na sua martirologia, desde Santo Agostinho de Hipona, quantos milhões de pessoas inocentes que a igreja mandou matar? Eu falei uma cifra errada aqui domingo. 68 milhões. Eu falei 168. 68 milhões. Eu esqueci, o profeta disse, eu não posso citar o número exato, mas é mais alguns milhões. Santo Agostinho de Hipona. Hipona fica na Argélia, sabe? Na África. Fez uma declaração que isso era absolutamente a vontade de Deus, matar qualquer pessoa que protestasse a Igreja Católica Romana. Agora, o que nos chama a atenção é que uma pessoa da mesma ordem, vem neste tempo aqui, da mesma ordem de Santo Agostinho, mesmo pensamento, o mesmo espírito. Espírito não é o homem, não. O homem não se atualiza, mas o espírito se atualiza. Espírito, ele toca a banda dele de acordo com a música, entendeu? Ou seja, ele dança de acordo com a música. Se agora é uma era moderna, então ele vai usar outros recursos para inserir exatamente o seu intento miserável, o seu intento de matança. Vai ser porque está aqui. Se você continuar lendo Apocalipse 13, você vai ver que vai haver uma matança. Agora, quando nós estamos falando deste assunto, no dia 20, ou seja, deixa eu lembrar aqui, em 54, em dezembro, o profeta estava pregando uma mensagem, essa mensagem aqui, tá? Ato do Espírito Santo. 9 meses depois, nasce o homem que cumpriu a profecia. Deus não faz nada sem Ele enviar sua palavra. Deus não faz nada, isso não é um acontecimento assim, que fora das Escrituras, veio dentro das Escrituras. Quando a palavra tinha que sair da boca do profeta, da era,
E logo, 9 meses depois, essa criança tinha já nascido. Mas quando ele profetizou, ainda ela não tinha nascido, mas a palavra já tinha saído. Então você percebe o que Deus fala, está na Escritura, e vem no tempo que ela se cumpre, no tempo que ela se manifesta, ela chega à semente eleita. Por exemplo, Paulo falou muitas coisas, mas muitas coisas que os profetas não falaram. Veja os escritos de Paulo no livro de Romanos. Romanos 9 é uma escritura tremenda. Como que Paulo, ninguém falou isso, ninguém tocou nesse assunto, mas Romanos capítulo 9, deixa eu ver o versículo aqui, está aqui, ó. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura: a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para de uma mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aí, quando ele está falando sobre isso, ele fala, Paulo que disse isso: Deus amou a Jacó e rejeitou Esaú antes dele ter nascido. Por isso, gente, não tem como você dar tempero à comida que é estragada. A alma é o atributo de Deus que vem no homem. Tá? O homem gera o homem, Deus envia uma alma que é o atributo de Deus, que é eterno. Agora, na verdade, se nós lermos o que ele falou lá em Efésios, outra escritura que mexe com toda a cristandade que não tem revelação, que ele diz: e Deus nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo para filhos de adoção. Agora, aqui está uma coisa. Quando Paulo entrou nesse assunto, Paulo sabia que tinha tinha um povo e uma certa quantia ou número de pessoas que eram eleitas. Mas tem outras que não nasceu com essa bem-aventurança de ser eleito. E quem não tem a bem-aventurança de não ter eleição, ele não vai se importar. Escute o que eu estou falando. Ele não vai se importar se tem uma mensagem, se tem uma estrela brilhando, ou se o sol está se pondo, se está chovendo, se o sol está quente, se está calor ou se está frio. Se ele não tem eleição, ele não vai se importar com as coisas que estão acontecendo. Ponto. Por que não vai? Porque não tem dentro dele uma chamada, uma cobrança para manifestar algo que está lá dentro. Ele não tem nada para manifestar. Como que você pode manifestar um personagem que você não está em você? Não tem como você manifestar esse personagem. Aquilo tem que estar em nós para que a gente manifeste aquilo. Tá? Tem que estar em nós. Então, vida eterna está latente aí dentro. E cada passo que você dá, essa vida eterna tem uma voz.
A vida que está dentro da sua alma tem uma voz. E esta voz está sempre apontando para a palavra, apontando para o dia, apontando para a hora, apontando para as coisas que estão ao nosso redor. Cada passo que nós damos, nós sabemos que temos que estar mais próximo do Senhor, mais próximo de Deus. Nós devíamos nesta noite estar em chama, porque é um tempo que Deus te chamou, que Deus nos chamou do cumprimento das maiores profecias da história das Escrituras. Eu nasci para pregar as maiores profecias que estão na Bíblia. Você nasceu para receber e crer na maior profecia da história. É o fechamento do tempo. Não houve nada maior no jardim do Éden, naquele dia que o homem saiu da eternidade e caiu no tempo por causa do pecado. O profeta diz que foi como um funil. A eternidade fechou e o homem caiu no tempo. Quando o homem cai no tempo, ele perdeu o controle de tudo. Ele não tinha mais nada. Tudo que ele falava, nada acontecia. Porque ele saiu da eternidade, ele entrou no tempo. E quem pôs o homem no tempo foi o pecado. E Deus, Ele arquiteta um plano e cobre 6.000 anos no tempo para trazer a eternidade de volta. Esse elemento chamado tempo vai desaparecer. Esse elemento chamado tempo vai deixar de existir muito breve. Só haverá uma coisa: eternidade. E tem um povo que não é do tempo, tem um povo que é da eternidade. Você não é deste reino, você é daquele reino onde Irmão Branham esteve, onde Paulo foi. Somos daquele reino. Eu estou com uma mensagem aqui. Eu vou ler a capa dela. Pregada em 58. O profeta disse, Jesus disse: quando o Filho do Homem for revelado do céu, deixe-me encerrar dizendo isto, que o Filho do Homem está agora sendo revelado do céu. Será que isso vai acontecer depois de um tempo, irmão Branham? Ele responde assim: é agora. É agora. Espero não ter que tornar isso tão pessoal desta reunião, mas que seu espírito dentro de você, que lhe foi dado por Deus, possa ler o que estou falando. Pergunta é essa: o Filho do Homem, irmão Branham, quando que ele descerá do céu? Ele está respondendo aqui. Será que isto vai acontecer depois de um tempo, irmão Branham? Ele disse assim: é agora. William Branham na terra, Deus, Jesus Cristo se personificou nele. E no fim desta mensagem, ele estava dizendo assim: vocês estão ouvindo a minha voz, mas eu não estou falando. É a voz dele. É ele que está aqui. Então, em 58, eu tinha 7 anos de vida. Hoje estamos em 2005. Ainda achamos que Deus vai estender até 2050 isso aqui. Pelo que eu vejo, certo tipo de vida na mensagem, pensa que isso aqui não vai ter fim. Porque toda a igreja, para ela, todo o povo religioso está muito bem estabelecido na igreja.
Eles nem querem que Jesus venha, porque vai dar problema para eles a vinda. Mas tem uma classe de gente que está em desespero para ele vir. Agora aqui, espero não ter que tornar isto tão pessoal desta reunião, mas que seu Espírito dentro de você, que lhe foi dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já tem vindo da glória e está se revelando nos últimos anos à sua igreja em misericórdia, mostrando-lhe sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se como fez a Abraão antes da destruição. Ele tem vindo agora em misericórdia, revelando-se à igreja. Tem sido ridicularizado, escarnecido. A próxima vez que ele se revelar será no juízo para o mundo. E as nações que têm se esquecido de Deus e pecaram em seu caminho de graça, seu dia de graça, melhor dizendo, passaram porque se esqueceram de Deus. E estão fazendo a mesma coisa, o que fizeram com o anjo do Senhor lá atrás, zombando, debochando dele, mas ele está aqui agora em misericórdia. Em misericórdia, tenho pregado por alguns bons anos esta mensagem, e Deus continua em misericórdia, mas você vai encontrar um parágrafo aqui, quando você for ler esta mensagem, que ela está comigo, que Deus diz aqui: misericórdia só para o eleito. Misericórdia só para o eleito. Agora vou ler o parágrafo 10. É 10? Eu nem anotei. Eu li tanta mensagem aqui que nem anotei. É 10. Vou ler o 8. O natural nunca será capaz de interpretar o sobrenatural. O natural nunca será capaz de interpretar o sobrenatural. Nem os mágicos e astrólogos jamais conseguiram ler a escritura na parede. Foi necessário um homem cheio do Espírito para fazê-lo. Aqueles astrólogos não conseguiram ler as línguas desconhecidas. Eles não tinham o dom de interpretação para conhecer o sobrenatural. Portanto, eles não sabiam do que se tratava. É assim que o mundo está hoje. Eles têm se deixado levar por festa de rock and roll, grandes festividades em suas igrejas, sermões frios e formais sobre as flores e assim por diante. O evangelho tem sido negligenciado e eles não conhecem nada a respeito do sobrenatural. Você pode lhe falar sobre isso em geral, sobre esta mensagem que deveria ser ensinada em todos os lugares sobre a vinda do Senhor. Eles riem dela, mas é a mensagem mais necessária na terra. Porém, as pessoas espirituais, os nascidos de novo, sabem que algo está para acontecer. E ficam felizes com isso, porque é a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez por sua igreja. Mas os não salvos não sabem que se trata. Parece ser um movimento sobrenatural. As pessoas que rejeitaram a mensagem de Noé
A gente lê São Lucas 17, a partir do 26. Foi a escritura que o profeta leu aqui. E você pensa, mas como que era? Era uma civilização de 2000 anos. Faz mais de 2000 anos que o Senhor morreu, ressuscitou e nos redimiu. Nós estamos, além de 2000 anos, de eras de igreja. Era uma civilização. E você pergunta, como que o povo era? Tão ruim como esses. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa para vocês. Como que Abraão tratou os anjos? Você parou para pensar? Quando ele viu 3 homens, igualzinho a ele, mas ele, sendo eleito, sabia que aqueles 3 não eram homens comuns, apesar de carne e osso e poeira da estrada. Para aí, eu estou tendo uma oportunidade única na minha vida. Escuta. Disse para a mulher, faça comida. Disse para o seu criado, mate uma novilha e dá melhor. Assenta-se aqui, debaixo desse carvalho. Me traz água aqui. Água, eu vou lavar os pés deles que estão empoeirados. É assim que nós estamos recebendo essa mensagem? Agora, em contrapartida, os que desceram para Sodoma, sabe o que fizeram? Tiveram que arrastar Ló pela mão, que não queria sair. Não se arrasta ninguém. O eleito, ele é tão espontâneo, ele é tão fervoroso, que não precisa empurrá-lo, puxar pela mão. Ele dá boas-vindas ao Espírito Santo. Ele tem uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, porque ele não está aqui para encenar uma vida cristã. Ele está aqui para viver uma vida cristã. Por isso, o profeta disse, diante dessa audiência, essa cidade foi cidade em Chicago, Illinois. Incrível, né? Quando essa mensagem estava imprimida, pode perguntar lá para o pastor Febrônio, ela demora a chegar, o correio está... Denilson trabalha lá, sabe, né? Eu vi notícia do correio, é a pior da história. Falido. Acabaram com essa instituição, né? Roubaram tudo que tinha no correio. Eu vi, só em Belo Horizonte tem 100 carretas paradas por falta de pagamento, que eles não pagam as empresas prestadoras de serviço. Por isso que essa mensagem chegou atrasada. Essa mensagem foi pregada em 58, numa quinta-feira, 9 de janeiro, em Chicago, Illinois. De onde o Papa é? Ele é de Illinois, de Chicago. Tenho certeza que o Febrônio não pensou nisso. Quando aconteceu, a mensagem já estava impressa. Precisa ver as coisas que Deus faz de uma maneira tão sutil, mas que prende a nossa atenção. E esta mensagem, de ponta a ponta, ele está dizendo: o Filho do Homem está aqui. É Ele mesmo. Eu espero que vocês não confundam William Branham com Ele. Eu apenas estou aqui para representá-lo. Quem faz a obra é Ele. Agora, nós chegamos num tempo que tudo que Deus mostrou para o irmão Branham foi o mesmo caso.
quando Elias já tinha ido embora, ficou um homenzinho no lugar. Não no lugar de Elias, porque Elias deixou Eliseu no lugar dele, mas ficou um camarada lá que era capaz de contestar o rei de testa. Micaías. Ele não falou as palavras que Elias falou. Pode conferir na Bíblia. Elias disse que os cães iam lamber o sangue de Acabe, porque Acabe tinha matado Nabote. E Elias tinha dito também que os cães iriam comer a carne de Jezabel. Não foi o que Elias disse? Mas Micaías não falou isso. Falou só que o homem ia morrer na batalha, que o rei ia morrer. E ele foi na guerra e morreu. Quando ele voltou, o sol estava se pondo e os cães lamberam o sangue de Acabe no carro de guerra, para cumprir o que disse Elias. Mas tinha que ter alguém depois de Elias para dizer: o meu profeta falou isso. Tem que ter alguém aqui nesta noite para dizer que o meu profeta falou isso. Amém. Mas quem ficou no lugar de Elias foi Eliseu. Deus levantou o Moisés, e Moisés fez todo o serviço que tinha que ser feito. Agora, quando Josué tomou a liderança do povo, e o ministério de Moisés estava 100% em Josué, a recomendação do Espírito foi: olha, guarde todas as palavras que eu disse ao meu servo Moisés, porque fará prosperar o seu caminho, e aonde você pisar a planta dos vossos pés, eu te darei. Era a promessa para Josué. A promessa hoje aqui, para a noiva do Senhor: guarde a palavra do meu servo William Branham, eu farei prosperar o seu caminho, e aonde você colocar a planta dos vossos pés, eu te darei. Amém. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Eu espero que a minha igrejinha acorde, desperte, porque é uma hora das mais tremendas que o mundo já viveu. Os últimos episódios do mundo político religioso e a saída da noiva. Por isso que o irmão Branham trouxe os dois ministérios. Tinha um Moisés e tinha um Josué. Tinhas um Elias e um Eliseu. O irmão Branham, ele trouxe o ministério de Moisés e de Josué. Ele tirou você, ele nos tirou do sistema enganoso, nos tirou do mundo, nos tirou do cativeiro egípcio e nos pôs na terra e nos deu o Espírito Santo. Agora, em tipo, Elias comissionou um homem chamado Eliseu. E aqui está Eliseu. Ele tinha que fazer o dobro dos sinais que Elias fez, porque disse: eu quero uma porção dobrada. Ele não pediu pouco, não. O camarada foi corajoso, ele tinha fé para aquilo. Ele viu os feitos de Elias, a grandeza do ministério de Elias, e na hora de Elias ir embora, falou: eu quero o dobro disso. Onde está o dobro do ministério do nosso Elias? Não tem que estar na noiva? Qual é a função da noiva? É chamar uma igreja que está lá do outro lado. É chamar uma igreja que espera esta voz. Ela vai ouvir uma voz.
Lázaro ouviu a voz do Senhor no sepulcro, e o profeta disse: aquela voz era a voz de arcanjo, voz da ressurreição. A voz da ressurreição está nela, porque Cristo ressuscitado está nela. Como eu falaria a voz da ressurreição, se a ressurreição não está em mim? Se a ressurreição está em nós, nós falaremos a voz da ressurreição. E quando falamos a voz da ressurreição, tem que ter alguém para ressuscitar. Tem uma igreja que está num corpo celestial, que precisa de um corpo glorificado, e esta igreja que está aqui trará aquela igreja para um corpo glorificado. Por isso que Paulo foi lá e viu e voltou dizendo: tem corpo terrestre, tem corpo celeste. E o irmão Branham vai lá ver os corpos celestes, e eles falaram para o irmão Branham: desejamos voltar para lá, queremos ir para lá. Eles têm um desejo de vir para cá. Eles falaram para o irmão Branham, e nós temos um desejo de encontrá-los. E quando acontecer o nosso encontro com eles, Jesus virá da glória e levantará esta noiva para o seio dele, para a glória, para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Que tempo glorioso! Que tempo grandioso Deus tem nos dado. Eu sei, se Moisés não pôde fazer o que ele queria, porque o povo se rebelou, Elias não pôde evitar a morte de Nabote. Tinha que ter uma Jezabel no dia de Elias. E ela fez um estrago. Fez um estrago. Matou o servo do Senhor. Então, para aí, minha gente. Não tinha que ter um Balaão para cruzar o caminho de Israel e fazer 23 morrer num dia só? Não tinha que ter um Coré, e uma Datã, e uma Abirã, para se levantar contra o ministério de Moisés? Isso que eu digo ser um infeliz, é ser portador de um demônio como Coré, como Judas foi, como Balaão foi. Isso que é uma desgraça. E Moisés era a sombra de Cristo. Sombra. A substância foi Cristo, da sombra que era Moisés. E a substância que é Cristo, hoje está aqui, a encarnação de Cristo. Primeiro, sombra. Depois, primeiro o êxodo, sombra. Segundo o êxodo, substância. Terceiro êxodo, encarnação da substância. A noiva encarnada no ministério de Jesus Cristo nesta hora. Amém? A gente vai falar muito sobre isso essa semana ainda. Deus abençoe. Em nome do Senhor, vamos orar. Modemilson, você quer orar um pouco? Quer não?